levante a voz. Rádio Clinos já está no ar, estamos aqui mais uma vez com a presença da doutora Adriana Andrade, ela que é otorrinolaringologista da Clínica Clinos, e hoje o assunto é tontura, não é isso, doutora? Bom dia. Bom dia, Jair, bom dia, ouvintes. E hoje o assunto é tontura, um sintoma que é extremamente comum na prática clínica de vários especialistas, né? E que chega a corresponder a 10% das consultas do clínico geral e 20% das consultas do otorrino e neurologista. Então é uma queixa bastante comum e que deve ser investigada. Tortura e vertigem são a mesma coisa? Tem as mesmas origens? Então, a tontura, até por isso que é difícil de investigar, porque é um sintoma que é bem subjetivo, né? Então, às vezes o paciente tem dificuldade até para poder dizer o que é que ele está sentindo. E muitas vezes acaba denominando de tontura diversas situações que não são tontura. A vertigem é uma tontura onde você vê tudo rodar, né? Então é a tontura mais característica dos processos labirínticos, né? Então, quando a pessoa chega e diz, eu acordei, quando eu olhei para o lado, vi tudo rodar e a casa rodou e eu tive que me segurar na cama para não cair. Começou a ficar tonto também, não é? Isso, né? Normalmente gerada com a mudança da cabeça, eu olhei para um lado, olhei para o outro, normalmente está associada a isso. Mas existem inúmeros tipos de tontura, né? Então, aquela tontura que você sente a vista escurecer, que normalmente está mais associada a processos, a problemas cardiológicos, a tontura que você sente cair para um lado, o desequilíbrio. Então, existe uma série de tonturas aí que precisam ser investigadas, porque na maioria são processos benignos, mas também podem ser processos bem graves, como um AVC, por exemplo. Uhum. Olha, tem gente que diz assim, o meu ouvido secou, eu perdi aquele líquido que equilibra o corpo, que fica dentro do ouvido. Aí eu faço a pergunta, isso é mito? Isso é verdade? O surdo, ele tem dificuldade de se equilibrar? O que é que a senhora pode falar? Olha só, o ouvido, ele é formado por uma parte que é ligada à parte da audição e uma parte que é ligada à parte do equilíbrio. Sim. Não necessariamente o surdo vai ter problema com o equilíbrio, tá? E, na verdade, o líquido secar não existe. Na verdade, existem inúmeras situações que podem causar alteração no labirinto, que é onde está esse líquido, né? E que pode causar tontura. A senhora citou aí a questão da labirintite. Toda tontura é sinônimo de labirintite? Não, Itajaí, isso é um erro cometido muitas vezes até pelos próprios colegas, né? Então, chega paciente com tontura na emergência, não, está com labirintite. Não, labirintite é um caso até raro de acontecer. Você precisa ter uma infecção no ouvido que gere um quadro de tontura. Na maioria das vezes, o que é chamado de labirintite são as labirintopatias, que são problemas causados no labirinto, mas que não são por infecção. Existem diversas causas e é por isso que é importante investigar, porque não é só a medicação da tontura que vai resolver. Você precisa saber o que é que está causando para poder ir direto na causa e assim evitar está tendo recorrentes casos de tontura. Qual é a forma mais adequada de se fazer a higiene auditiva em casa? Muita gente usa cotonete, outros usam palito de fósforo, outros usam outros tipos de materiais, de objetos, né? Eu já vi até em documentários de que, por exemplo, nos países orientais mais antigos, como a China, o próprio Japão, as pessoas mais antigas utilizam varetas de bambu com a ponta ali apropriada para esse fim, mas não é todo mundo que deve fazer isso. Como é que a gente deve proceder? Na verdade, no consultório eu uso coisas assim absurdas, até mousse de cabelo, né? O grampo de cabelo, as pessoas usam para limpar o ouvido. Na verdade, Deus, quando fez a gente, fez pronto, né? Então, o ouvido ele limpa só, não precisa da gente mexer. A parte de dentro, ela é autolimpável. Então, a gente só precisa limpar a parte de fora.
E isso a gente faz no banho, dedo, água e sabão. Não tenham medo de água, tenham medo das hastes de algodão, tenham medo dos palitos, dos grampos de cabelo. Isso é que causa problema, tá? Então, lavou o ouvido com água e sabão, enxugou, tá pronto, não precisa fazer mais nada. Para aquelas pessoas que produzem o cerume, aquela chamada cera de ouvido em excesso, o que é que pode ser feito nesses casos? Então, na maioria das vezes, essas pessoas não produzem em excesso. Na maioria das vezes, elas não deixam que o ouvido faça limpeza. E aí, quando você usa o cotonete, você empurra a cera para dentro do ouvido, ela não consegue sair. E aí vai acumulando. Então, poucas pessoas têm realmente um excesso de cera. E essas pessoas vão precisar do otorrino para poder fazer a limpeza. Essa limpeza não pode ser feita em casa. Com que frequência o ouvido deve ser limpo? No banho, todos os dias. Fora isso, não precisa fazer nada. Muito aí bem. Só se sentir alguma coisa, aí deve procurar o otorrino para poder avaliar. Doutora Adriana, com relação aos tratamentos para o ouvido, no caso, até para se investigar essa questão da tontura ou para se aliviar, o que é que tem sido feito hoje em dia? Quais são as novas tendências ou tecnologias, digamos assim? Então, a tontura você precisa saber primeiro a causa. E isso é que é a grande importância, porque muitas vezes o paciente sai da crise da tontura, mas não investiga a causa. E aí vai, daqui a um tempo, voltar a ter de novo. Então, é preciso investigar. São feitos vários exames de sangue, exames audiológicos, a parte da audição é importante, precisa ser investigada. Existem exames para ver a parte do labirinto, o vectoeletroencefalografia, que é um exame que faz a diferença entre se o processo é um processo central neurológico, porque existem as tonturas também causadas por processos neurológicos, e se a tontura é causada por problemas periféricos. Então, existem vários exames. A gente faz uma triagem e vai seguindo conforme os resultados. No caso das crianças, principalmente para as mamães de primeira viagem, né? Que aí costumam, às vezes, seguir a receita da vovó. Olha, bota isso no ouvido, bota aquilo. Eu já ouvi gente mandar até colocar chá de pimenta no ouvido da criança, porque a criança estava chorando muito. É dor de ouvido, vira do lado, vira do outro, bota de cabeça para baixo e tal. Como é que é isso? Como é que a pessoa deve lidar com essa situação? Na verdade, a gente não deve usar medicação prescrita para outra pessoa nunca, né? Então, num caso de dor, o que eu sempre digo aos meus pacientes, sentir uma dor de ouvido no meio da noite, não tem para onde levar, dê uma medicação que você usa para febre. A mesma medicação que você usa para febre, via oral, dá para a criança e coloca um paninho quente em cima e aguarda até amanhecer. Amanhecer eu procuro otorrino. É a melhor opção. Bom, saindo aqui um pouco da questão da tontura, mas casos acontecem, né? Às vezes a pessoa está em um determinado lugar, vem um inseto e entra no ouvido. O que fazer? Já aconteceu isso comigo, eu procurei o médico. Mas no caso... De imediato, se você não tem nenhum problema de ouvido anterior, você pode colocar óleo. Óleo de cozinha, o azeite doce, óleo de amêndoa, o que você tiver em casa. Porque o óleo paralisa o inseto e ele vai morrer. Se você põe água, o inseto vai tentar nadar. Então, ele vai lhe incomodar mais. O problema do inseto não é ele estar dentro do ouvido, é ele estar tentando sair. Isso. Porque ele machuca o ouvido e aí é uma dor horrorosa e traz do danos. Incômodo também, não é? Isso, e traz danos. Então, você matando o inseto, colocando óleo, ele vai morrer. E para retirá-lo? Aí tem que procurar o otorrino. Nada de colocar objetos no ouvido para tentar tirar por conta própria. De jeito nenhum. Muitas vezes isso só complica, né? Esse é um problema para a gente quando o paciente vai para emergência e que, infelizmente, muitas vezes não é o especialista que tenta tirar e acaba machucando o ouvido. A gente vê muito isso em criança e a gente acaba tendo que aguardar o ouvido cicatrizar para poder conseguir tirar esse corpo estranho. Então, o melhor é não mexer. Se for o inseto, faz isso, coloca o óleo, ele vai morrer e leva para o otorrino. As otites, outro tipo de inflamação, podem causar a tontura no indivíduo? Pode. A labirintite, inclusive, é uma das causas que você vai ter uma infecção do ouvido e que vai causar tontura, né? Então pode sim. Bem, doutora, quais são as recomendações básicas para os cuidados com os nossos ouvidos, para a gente fechar o nosso Rádio Clinos de hoje? Então, a primeira coisa é não usar o cotonete, os grampos para limpeza do ouvido. A limpeza do ouvido deve ser feita só no banho, dedinho, água e sabão, limpou, enxugou, tá pronto. Quanto menos a gente mexe com o ouvido, menos ele incomoda a gente também, né? Então, fica a dica. E a doutora Adriana Andrade, otorrino, laringologista, atende na Clinos, só para reforçar quais são os dias e horários. De segunda a quinta, de manhã e à tarde.
Muito bem, doutora, muito obrigado mais uma vez Eu pela que sua agradeço. participação. Leve o nosso abraço a toda a equipe da Clinos, ao doutor Agenor Andrade também, grande figura, e um bom dia para a senhora. Tá joia, muito obrigada. Levante a voz.